Bom, sejam muito bem-vindos todos que estão aqui ao vivo. Bem-vindos também, bem-vindas, quem depois for ver gravado. Hoje nós vamos falar da palestra 44 do Pastor, vamos falar das forças do amor, eros e do sexo em nós. E é um assunto que o Pastor traz uma visão muito interessante, muito diferente do que eu já vi em outros lugares. A própria divisão dessas três forças, né? Que amor é uma coisa, eros é outra coisa, a nossa força erótica é outra coisa, e o sexo é outra coisa. Então, trazer isso com essa estrutura nos ajuda muito a criar um novo mapa mental em relação ao que são essas forças, o que é sexualidade, como essas coisas se conectam dentro da unidade que nós somos. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Para quem eventualmente ainda não me conhece, eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador dessa metodologia Pathwork e sou psicoterapeuta também. Para quem não conhece o Pathwork é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana. Então, primeiro é um caminho. Então, não é uma coisa que você faz assim por mágica e se ilumina. Não, é um caminho do quê? De autoconhecimento. A ideia é se conhecer mais. Tem origem espiritual porque foram 258 palestras canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79. Então, teve uma médium que canalizou essas palestras, a médium Eva Pierracos, e como eu já estava comentando, fala dos temas da vida humana. Então, sexo, eros e amor é coisa bem da nossa vida aqui. Todo esse conteúdo é organizado pela Patchwork Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Patchwork Brasil a utilizar esse material, inclusive na formação de facilitadores, helpers e tudo mais. E tudo isso tem copyright, tem regras de utilização, apesar das palestras estarem abertas ao público. Todo mundo pode baixar, pode ler, mas o uso dessas palestras segue algumas regras. E durante esse caminho, a gente usa 5 ferramentas: a prece, a meditação, a leitura das palestras, o estudo das palestras, porque é diferente ler e estudar. Estudar é um pouco do que a gente vai fazer aqui. E um exercício chamado revisão diária. Para quem quiser mais informações, para não me estender muito aqui nessa introdução, tem aí o nosso site vhterapias.com.br. Ok? Alguma dúvida de quem está aqui até aqui? Não. Não. Hoje temos uma presença fortemente masculina ao vivo, 4 homens mergulhando no autoconhecimento. Então, vamos lá. Então, para a gente começar, eu vou convidar vocês a fecharem um pouco os olhos, se sentarem de uma forma que vocês sintam seus pés no chão, de preferência. Vai tranquilizando a sua presença nesse momento, percebendo que você se dedicou e escolheu reservar esse tempo para isso. E eu vou silenciar por um minuto para que você comece com a sua prece. A prece por si mesmo, por si mesma, neste momento. E vá notando o efeito de fazer uma prece nesse momento em você. Percebendo que você decidiu dedicar esta hora ao estudo das energias do amor, do sexo e da força erótica. Foi uma escolha consciente sua. Veja como você se sente com essa capacidade de escolher.
Vamos então convidando a egrégora do Patchwork, o guia do Patchwork, para que a energia espiritual do Patchwork esteja presente nessa aula aberta. E veja o impacto em você de se aproximar da egrégora do Patchwork. Nesse estado, vá se abrindo para ouvir as primeiras palavras do guia do Patchwork nessa palestra. Saudações em nome do Senhor. Eu lhes trago bênçãos, meus amados amigos. Abençoada seja esta hora. E nesse estado, vá se preparando para iniciar o estudo desta palavra. Pode abrir os olhos. Todo mundo bem? Faz um joinha aí. Beleza. Então, quem poderia ler esse primeiro slide? Um de cada vez, assim, senão me perca, todo mundo falando junto. Vamos lá, Walter. Rodrigo. Tem para todo mundo. Pode ir, Flávio. Vai lá que Então tem vamos. slide para todo mundo. Então vamos lá, palestra 44, né? As três forças. Esta noite eu gostaria de discutir três forças específicas no universo. Tratam-se da força do amor, como se manifesta entre os sexos, da força erótica e da força do sexo. Estes são três princípios ou forças nitidamente diferentes que se manifestam em cada plano de uma maneira diferente, desde o mais alto até o mais baixo. A humanidade sempre confundiu esses três princípios. Na verdade, com frequência, ignora-se que essas três forças separadas existam e as quais são as diferenças. Existe tanta confusão a esse respeito entre os seres humanos que será bastante útil aos meus amigos ouvir uma vez como é na realidade. Muito bom. Flávio, o que chama atenção? O que pulsa aí em você na hora que você lê isso? É interessante porque o guia nos aprofunda, né, nessa energia tão forte da humanidade e tão primitiva, né? Porque a gente acha que é uma coisa só, como a gente havia dito, tem sempre um tabu sobre isso. E quando você coloca as dimensões que cada força exerce, né, a gente começa a sair mais daquela parte animal e vai mais pro angelical, né? Quase que a gente convida a gente para olhar além, né? Foi um pouco o que me pareceu aqui. Tá? Parece na sua fala que você traz como se a força fosse primitiva. Qual força fosse primitiva? Nós estamos numa era onde, assim, as redes sociais estão cada vez mais expondo a liberdade, vamos dizer, sexual, né? A gente nota muito a mulher na exposição do seu corpo e a gente nota muitas vezes essa vitrine, essa exposição, né? Então isso, de uma certa forma, dá uma noção de que a humanidade está caminhando para uma liberdade sexual, mas quase que uma libertinagem. Então, Então, assim, primitivo nesse sentido. Então, você está dizendo que o sexo seria primitivo, né? Então, essa Não, energia o sexo não, mas a questão, assim, do desejo, né? tá. Então, é aí que essa palestra vai entrar para nos ajudar a diferenciar algumas coisas dentro da fala que você traz. Primeiro, não daria para dizer que é uma energia primitiva, porque são três.
Então, ele primeiro está chamando a atenção de que são três. Claro que está tudo unido, mas ele fala assim, ó, três forças específicas. E isso raramente a gente entra. Ele fala depois, né? A gente até ignora que são diferentes. Mas ele está convidando a esse mapa mental de dizer que sexo é uma coisa, eros é outra e amor é outra. Então, isso já é uma primeira chamada para a gente sentar aqui. Ah, tá. Então, opa, vou falar de três coisas distintas. E olha que interessante, essas três forças se manifestam nos diferentes planos, do mais baixo até o mais alto. Então, você vai ter sexo animal e você vai ter sexo angelical. Vai ter eros animal e eros angelical. E amor animal e amor angelical. Ou seja, e fora as outras graduações. Eu estou usando só esse animal e angelical porque foi a distinção que você fez. E quando a gente observa que tudo existe em todos os campos, a gente é convidado a julgar menos. Porque você pode estar vendo pessoas que estão vivenciando isso numa certa vibração, e a pessoa pode estar vivenciando na vibração que ela escolheu para o momento. E, claro, hoje existe muito mais abertura, se fala mais, mas essa palestra vai ajudar muito a trazer centro e não julgamento. Faz sentido? Não faz sim, porque aí entra naquela questão do não julgamento. Porque senão você Exato. forma uma opinião e julga, né? É uma defesa, né? É uma ação de eu inferior para impedir a gente de crescer e amadurecer nessa questão. Então vamos lá. O Rodrigo não vai poder ler para a gente, porque ele está no escritório, mas, Heitor, Walter, se você puder. pronto. Você me permite uma pergunta com base no que Claro. você falou agora? Você disse assim, isso é uma ação do eu inferior, Sim. tentando impedir o nosso crescimento, o nosso avanço. Você podia só colocar mais alguma coisa a respeito Aprofundar um disso? pouco, tá. Primeiro, o eu inferior tem ele quer isso mesmo, ele vai impedir o nosso crescimento. Ele vai nos colocar até em ações que parecem corretas, mas por motivos errados. Então, o julgamento é uma ação, porque eu julgo, né? O cara tá certo, o cara tá errado. E a gente não tem essa capacidade de julgar. Então, é uma ação que eu interpreto como de eu inferior. Porque se você olhar a realidade de cada pessoa, se for a fundo, provavelmente você veria que é um ser humano buscando crescer. De alguma forma, e escolheu aquela atitude. Mas o julgamento em si é uma energia de eu inferior. Faz sentido? Ou seja, você quer dizer que, de qualquer forma, mesmo sendo equivocada ou distorcida a decisão, ou a ação, o ato de alguém, no fundo, a pessoa busca o crescimento. É isso que você quis dizer, em outras Isso palavras? é geral para toda a alma, mas é que só essa palavra de ser equivocada, quem está dizendo que é equivocado? Entende? O equivocado vem de alguém que julga. Sim, certo. Só isso. Aí você já entrou no julgamento. Pronto. Agora, você pode dizer, nossa, essa atitude dessa pessoa me fere. Eu fico incomodado com Certo, isso. certo. Aí, você falando de você, você sai do julgamento, você só está Sim. vendo que aquele fato te afeta, e você pode estudar dentro de você por que que te incomoda. Aí talvez você tenha imagem, isso é certo, e aí entra nessa. Mas quando você emite um julgamento, você está no inferior. Tá Valeu. bom? Só para dizer assim, como não tem regra fixa, tem claro casos, por exemplo, um juiz ele tem a função de julgar. Aí talvez não seja, aí é outro caso. E em alguns momentos você também pode ser assim, ó, no meu julgamento eu escolheria tal coisa. Então, eu não gosto nada que seja taxativo, mas julgamento é uma energia, julgamento dos outros, né, via de regra uma ação de eu inferior. Mas necessariamente não existe dentro das leis universais a necessidade de seguir essas leis para exatamente entrar no fluxo da harmonia com as leis do universo? Mas aí é causa e efeito. Se eu sigo, eu Ah, me aproximo das certo. leis da minha vida. Se eu escolho me afastar, também escolhi. Uma hora eu Pronto. vou voltar. Mas não tem ninguém apontando, né? Ah, fez errado, agora eu vou te punir. Não, é uma escolha.
Nem Deus faz isso, mas, claro, a gente faz. Vamos lá. Vou seguir, tá? Então, você pode ler? Sexo, eros e amor. A força sexual é a força criativa em qualquer nível da existência. Nas esferas mais altas, a mesma força sexual cria a vida espiritual, ideias espirituais, conceitos e princípios espirituais, como também acontece em sua esfera terrena. Mas, nos planos inferiores, a força sexual pura e não espiritualizada cria a vida como se manifesta nessa esfera específica, ou, digamos, a carcaça externa do veículo da entidade destinada a viver nessa esfera. A força erótica é uma das forças mais potentes que existem, apresentando uma grande quantidade de impulso e impacto. Ela deve consistir na ponte entre sexo e amor, embora raramente o faça. O forte impulso da força erótica, por si só, transporta a alma até um determinado ponto, mas não além dele. Ele está fadado a se dissolver se a personalidade não souber como aprender a amar, se ela não cultivar todas as qualidades e requisitos necessários ao amor verdadeiro. Bom, o que que te pulsa e o que que te chama atenção? Olha, eu diria o seguinte, que eu teria que ler novamente com mais calma para tentar entender, mas Mas o que ficou claro pega, para assim, do que você leu, o que alguma coisa assim? ficou claro para mim foi o seguinte, falando que a força sexual é uma força criativa em todos os níveis da existência, inclusive na própria vida espiritual, né? Que se cria vida a partir da energia sexual, né? E que essa força de forma mais forte, né? Ela deve consistir entre a ponte entre amor, sexo e amor, ou seja, a partir do sexo a gente pode vir a desenvolver os aspectos do amor em nós, né? É A quase partir, isso. Deixa a eu partir do continuar. desejo sexual, da atração sexual, né? A gente pode vir a desenvolver, pelo menos como eu estou entendendo, né? Aqui E tem uma chave que é importante eu destacar. bem, certo. De novo, é a nossa tendência a juntar as três forças. Aham, Não, o que ele está dizendo é, no primeira linha, é a força sexual. certo. Então, ele está dizendo que a força sexual existe, como já falou antes, né, em vários níveis. Lá na espiritualidade, nos mundos espirituais, ela cria ideias espirituais, princípios, conceitos. Então, é uma força que cria. E nos planos inferiores, como o nosso aqui, ela cria até o nosso corpo físico. Então, é o Sim. sexo que cria o corpo físico. Você pode fazer sexo sem amor e sem eros e criar um corpo físico, Aham, né? Então, o sexo é suficiente para criar. Agora, no resto, ele está dizendo já da outra energia, que é eros, a força erótica, que é diferente da força de sexo. E está explicando os princípios da força erótica, que ela tem uma função, é nos levar do sexo ao amor, que é outra energia. Então, a força erótica, ela faz essa ponte. certo. Como que ela faz essa ponte? Porque ela tem impulso e impacto, ela consegue nos mover. Você está lá cheio de coisa para fazer. Aí aquela pessoa que você sente uma atração brutal te liga e fala assim: olha, estou aqui, queria muito te ver. Ah, sua agenda já foi para o espaço, você já. O Eros, ele te leva. Opa, entrou mais alguém. A Maria. Oi, Maria. Maria Alice. Oi, Heitor, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Que bom você contribuir com a energia feminina aqui do grupo hoje, que está bastante masculina. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, continuando. Então, Eros vai fazer essa ponte. E ele tem esse impulso, ele nos tira do centro. Ele não quer saber,
ele não vai muito para a cabeça. Ele é uma energia que nos direciona com impulso e impacto. E aí, o que acontece? Até um tanto ele vai. Só que se a pessoa não entrar no amor, não começar a se conectar com a energia do amor, esse Eros se esvanece. Então é muito organizadinho o nosso sistema dessas três forças. E ele vai falar um pouquinho dos desafios que é vivenciar essas três forças um pouco mais para frente. Ficou mais claro, Walter? Beleza, excelente, maravilha. Então vamos falar um pouquinho do propósito do Eros. Não sei se a Maria Alice consegue ler para nós onde você está, Maria Alice, consegue? Eu consigo. Então é assim, só um minuto. Sem Eros, muitas pessoas nunca vivenciariam o grande sentimento e beleza que estão contidos no amor puro. Elas nunca provariam o gosto disso, e seu anseio por amor permaneceria profundamente encoberto em sua alma. Eros é a coisa mais próxima do amor que o espírito não desenvolvido pode experimentar. Ele eleva a alma, retirando-a de sua preguiça, do mero contentamento e estado de vegetação. Faz com que a alma produza um movimento súbito e intenso que saia de si mesma. Até mesmo um criminoso sentirá momentaneamente, e pelo menos em relação a essa pessoa específica, uma bondade que nunca experimentou. Uma pessoa totalmente egoísta terá, enquanto esse sentimento durar, impulsos altruístas. A experiência erótica planta a semente na alma, de modo que ela anseie por unidade. Obrigado, Maria Alice. O que Imagina. chama atenção aqui desse trecho para você? Acho que a força, né, a importância de Eros, né, dessa força de Eros, e assim mostrando que ela tem uma força mesmo, uma energia assim que tira as pessoas da letargia, da preguiça, né, que dá mesmo uma força de vida mesmo para a pessoa. É E só que aquele... ela não é suficiente. Ela não, se o indivíduo não conseguir utilizar ela para ir além, é como uma chama que apaga uma hora. Sim. E o ir além é justamente chegar no amor, né? A gente vai ver isso mais para frente um pouco, como isso acontece. Mas eu acho muito interessante ressaltar que, primeiro, é o propósito. Então, não é uma energia sem propósito. Ela tem um propósito específico. E a gente consegue conectar com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Então, cada um pode lembrar de uma coisa ou de uma pessoa, mas pode ser um projeto também, que dá tesão, assim, que, uau, né? Que entra nessa energia de Eros. Nossa, por aquela pessoa, eu sou muito quieto aqui, mas por aquela pessoa eu vou dançar na balada, porque eu preciso estar com aquela pessoa. Então, todo esse movimento onde a pessoa sai da sua letargia, sai da sua zona de conforto, tem Eros. E se você parar para trazer o nome dessa energia, tem Eros mesmo. Nossa, estou ligado com Eros. E à medida que você vai falando isso, o próprio corpo vai mudando, você vai se permitindo vivenciar essa energia pelo que ela é. E vai ficando claro que tem impulso e tem impacto. E então eu acho legal chamar a atenção de como o guia traz isso para o pé no chão, assim, para uma coisa que a gente consegue reconhecer se a gente quiser. E dá um exemplo mais pé no chão ainda, que é, mesmo um criminoso, o cara é criminoso, ele não tem noção muito de que matar é errado, etc. Mas ele gamou numa pessoa, gamou numa certa... que ele sentiu Eros, com essa pessoa ele vai baixar a bola, vai dar ali um... Não, veja bem, minha querida, não sei o quê. Então, fica claro para você, Maria Alice, como ele está trazendo que esse propósito espiritual do Eros também é uma coisa bem pé no chão e que se a gente começar a olhar, a gente consegue reconhecer na vida? Sim, Muito sim. bom. Vamos em frente. Eu vou ler, então, a relação com Eros. Aquele que tem medo de suas emoções e tem medo da vida como tal, com frequência fará todo o possível ao seu alcance, de modo subconsciente e ignorante, para evitar a grande experiência da unidade.
Embora esse medo exista em muitos seres humanos, há poucos em que não exista alguma abertura na alma pela qual Eros possa afetá-la inadvertidamente. No entanto, existem também aqueles que são exageradamente emocionais e que não têm medo dessa experiência. Na verdade, sua beleza é uma grande tentação para eles e, portanto, eles estão avidamente à caça dessa experiência. Buscam um sujeito após o outro. São emocionalmente ignorantes demais para compreender o significado profundo de Eros. Não estão dispostos a aprender o amor puro. Simplesmente usam a força erótica para o seu próprio prazer. E assim que esta se exaure, vão buscar em outro lugar. Então aqui, o guia dá uma separada em dois tipos de pessoas, mas com uma diretividade, uma simplicidade que eu fico às vezes impressionado. Que é assim, primeiro, tem aquele pessoal mais retraído em relação a se relacionar, a ir para a vida, né? Então, é o pessoal que vai fazer de tudo para evitar a experiência da unidade, de realmente se unir a uma outra pessoa, né? Então, isso existe, isso é um fato que ele traz à tona como para a gente olhar. E Eros, mesmo nas pessoas mais fechadas a essa unidade, é difícil não ter algum pontinho, algum lugar onde Eros pega essa pessoa e, mesmo que ela não queira, tirar um pouco ela desse lugar. Então, pessoas, às vezes, que estão num quadro mais de depressão, etc., vão estar muito retraídas, até fazer, não é nem a unidade sexual com alguém, não, até a unidade de estar em grupo. Mas alguma coisa talvez dê prazer a essa pessoa e ela sinta esse impulso de voltar à vida para se encontrar, para se relacionar. E tirando esses quadros mais clínicos, mesmo no nosso dia a dia, é muito comum que a gente se retraia de uma unidade mais profunda. Nossa, mas aí eu vou sentir, aí eu vou ficar frustrado, mas também posso sentir um êxtase. Aí é que pega a maioria das pessoas, onde a relação com o outro nos dificulta, nos agita, e a gente se retrai. Mesmo quem está retraído, uma hora vai ter alguma coisa que vai dar Eros, Eros vai entrar e a pessoa volta a buscar essa unidade. Agora, tem um outro pessoal que adora Eros. Fala assim, eu não tenho problema nenhum, vou me unir tanto quanto eu puder, porque é uma delícia. Muito bem. Essas pessoas têm o risco de ir só até a página 2 do Eros, gastar o Eros e depois parar, buscar de novo, ou seja, não avançar no propósito de Eros, que é chegar ao amor. Então, isso também é um prejuízo para a pessoa. E você vê que, da forma como que está exposto aqui, é zero julgamento, é só um relato. Então, a gente pode também começar a ter esse olhar. Ah, perfeito, eu estou, na minha relação com Eros, eu estou mais para retraído, ou eu estou mais para aberto para qualquer coisa. E aí eu posso começar a me olhar e olhar para os outros também sem julgamento. A pessoa está mais nesse lugar ou mais nesse lugar. Fantástico, nunca tinha ouvido explicação dessa forma. Fantástico. Ah, que bom. O que te traz? O que você sente quando você vê esse tipo... Cara, eu vi uma experiência nítida da minha vida, né? E isso é muito esclarecedor, a forma que é dita e sem um julgamento, mas sim com uma clareza, né? Com amor, né? É fantástico. Nunca tinha visto nada igual. Muito bom. Quem pode ler aqui? Flávio, você pode voltar? Pegar o bastão da leitura? Vamos puxar. As forças em duplas. Com frequência, a experiência erótica se une ao desejo sexual. Mas isso nem sempre acontece dessa forma. Com frequência, essas três forças, o amor, Eros e sexo, aparecem de maneira completamente separada, embora algumas vezes duas possam se misturar. Digamos Eros e sexo, ou Eros e amor. Na medida em que a alma for capaz, ou sexo e um simulacro de amor, mais uma vez até o ponto em que a capacidade puder alcançar. Somente no caso ideal, todas as três forças se unem harmoniosamente. Em casos raros, Eros sem sexo e amor também existe, pelo menos por um tempo limitado.
é o que chamamos de amor platônico, mas geralmente mais cedo ou mais tarde, pelo menos no caso de uma pessoa saudável, eros e sexo se misturam. Outra possibilidade, especialmente em relacionamentos de longa data, é a combinação de um certo tipo de amor e sexo, mas sem eros. Existe uma certa quantidade de afeto, companheirismo, apego, respeito mútuo e um relacionamento sexual que é cruamente sexual. O que que te pega aqui, Flávio? Aqui mostrou um pouco a trajetória do humano, né? O casal é casado há muito tempo, entra na rotina, e essas energias geralmente assim se combinam, né? E algumas vezes eles falam a chama do amor acaba, aí vira um companheirismo. É engraçado porque é um desafio assim tentar entender que ponto que isso se perdeu, né? Geralmente também é uma conversa de casal um com o outro, né? Então é um pouco mais ou menos eu vi nessa visão. Esse ponto é o que pega nessa palestra. Todo mundo adora esse lugar. Mas como é que eu resolvo esse nó? Mas a gente vai falar isso mais especificamente um pouquinho mais para frente. Mas na sua fala, eu falei, ó, a chama do amor se apaga. Não é isso que ele fala. Ele fala que o eros se apaga. Para chamar a atenção de que até a gente começar a olhar cada coisa como a sua coisa. Então, porque num relacionamento de longa data tem amor, né, via de regra. Tem amor. E tem esse sexo puramente sexual, porque o eros se perdeu. Mas é óbvio que tem, assim, via de regra, tem amor, é óbvio que tem amor, porque as pessoas estão juntas, algum tipo de amor tem ali. Mas se perdeu essa chama do eros. E aí, quando a gente traz essa como uma energia específica, a gente também começa a ajudar um casal a, opa, peraí, então é só essa peça que está faltando. E aí a gente vai explorar um pouco mais a pergunta sobre como é que eu mantenho o eros, então. Isso a gente vai falar. Mas eu queria ressaltar outras duas coisas que ele fala um pouco mais para cima, que é essa questão das duplas. E quando a gente começa a ter consciência dessas três energias, a gente pode também se olhar, opa, que energia eu estou tendo, o que está em dupla com o quê? Então, por exemplo, eu posso estar numa relação que é sexo e eros, porque tem tesão e a gente transa. Mas não tem amor. E se você toma consciência disso, eu vou ficar por aqui mesmo. Com essa pessoa, é só isso. Então, você pode pelo menos saber que você está naquele lugar que gosta do prazer sexual, gosta do eros, mas não vai usar eros dentro do seu propósito. Tudo bem, claro que tem causa e efeito, mas você pode pelo menos reconhecer. Você pode também ter uma relação que tem eros e amor. Você gosta muito da pessoa, tem lá, mas não tem, você quer estar perto, tal, mas por alguma razão vocês não transam. Pode acontecer, pode ser um certo tipo de amizade ou alguma distorção desse próprio. Se for um casal, por que não está tendo? O que é o problema com o sexo? Se tem eros, tem amor, mas o sexo não se concretiza. O que está acontecendo aí? Mas você pode aí olhar com a questão do sexo. Talvez tenha uma imagem sobre o sexo, tenha alguma coisa acontecido que está pedindo para ser vista. Então, esse lugar de olhar as duplas também ajuda muito no autoconhecimento. E ele fala, inclusive, dessa possibilidade de eros sem sexo e amor. Então, é aquela pessoa que você põe lá naquele pedestal, nossa, que vontade, né? Como seria bom ter um relacionamento com essa pessoa, mas você não concretiza. Então, aí você pode estar, pelo menos, reconhecendo, eu estou só no eros e não estou fazendo um movimento para concretizar isso como sexo e amor. Então, eu gosto de olhar essas forças para nos ajudar a até mapear. Eu estou com essa pessoa, estou mais no sexo, mais no eros, no amor, eu consigo harmonizar alguma coisa, tal. Então, isso ajuda a lidar com essas forças com um pouco mais de consciência. Cara, Oi, Heitor, queria Volta um pouquinho. perguntar uma coisa. Oi, Maria Lívia. Quer perguntar primeiro? Não, pode ir. Daí você falou antes, aí depois o Walter. Não, tudo bem. É que me ocorreu uma coisa agora. Tem pessoas, por exemplo, que elas nem conhecem o outro assim pessoalmente. Por exemplo,
Eu lembrei de uma conhecida minha que ela é enlouquecida pelo Brad Pitt. Aham, Ela participa de fãs clube do Brad Pitt. Ela nunca viu o Brad Pitt, mas ela fantasia com ele, não sei o quê. Nesse caso, ela está sendo tomada pela força erótica, né? provavelmente, provavelmente. E Não aí, tem, é isso um é caso que não tem Eros, não tem sexo nem amor, mas tem o Eros. exato. Parece, é um ótimo relato, né? É esquisito, né? É, esquisito entra um pouco no julgamento também, É, né? sim, sim, Se mas eu ela tá digo feliz, assim, se ela tá feliz, mas a pessoa criar uma coisa assim totalmente unilateral, assim, que o outro nem sabe que ela existe. Realmente, você tem razão, a gente acaba entrando no julgamento, assim, falando, e, mas não sei. e é inclusive possível que ela sinta um amor verdadeiro pelo Brad Pitt. E que o Eros esteja fazendo a função nela de começar a despertar o contato com essa energia de amor. Porque a gente pode amar, a gente ama, inclusive, várias pessoas com quem a gente não transa, né? E às vezes, dentro da formação dessa pessoa, o Eros serve para começar a agitar ela nesse lugar do amor, que é um tipo de amor que vai ser diferente do amor de um relacionamento íntimo amoroso. Mas ainda assim, pode ser que Eros esteja cumprindo esse papel nela de acordar para um amor, onde ela vai ter atitudes, por exemplo, até altruístas em relação ao Brad Pitt, de se ceder ao outro, que vai tirar ela de um lugar de egoísmo, de autocentramento, né? Então, Eros pode estar fazendo seu papel de forma extremamente saudável aí com alguém que você... Outra coisa, por exemplo, o amor que a gente tem pelos nossos filhos. Ele não tem eros nem sexo, mas ele é amor, via de regra, né? Sim. Também dá para entender algumas distorções quando a pessoa começa a sentir eros e sexo por crianças, por filhos, etc. Isso pode acontecer, infelizmente acontece. Mas, de novo, a gente pode re-regular esse lugar que essas energias podem estar caminhando por canais errados. Então, só conhecendo a pessoa mesmo, a gente consegue saber o que está acontecendo. É isso que eu ia colocar, se não havia algo de amor platônico aí, quando você falou, se não havia esse componente também. E que, quando Flávio leu aí, eu confesso que, mesmo tendo estudado isso, eu, digamos assim, não entendi nada. Mas quando Ah, você explicou, ficou tudo claro, é fantástico. é, Então, certo. é que precisa, né? Ou seja, essas palestras do Pastor, elas batem muitas resistências, assim. Então, por isso que a formação do Pastor, só para ser facilitador, são 6 anos de muita vivência e vai. E esse tema especificamente relacionamento, sexualidade, foi o tema onde eu comecei a atender como psicoterapeuta. Então, eu mergulhei muito nele para diferenciar essas forças e ajudar nessa nessa, nessa tarefa, né? De Sim. ajudar os casais e as pessoas a equilibrar essas energias. Então, É tanto que rapaz, eu me senti confuso. Eu disse, não, eu estou misturando tudo aí e tal, só como você esclareceu, realmente, tal, é isso mesmo e tal. e tá escrito, você E vê? está escrito, exatamente. Tá escritinho. Só que Mas a nossas... confusão está na cabeça ainda e no sentido. É, vamos lá. Como prometido, Eros no casamento. Pode ler, Walter? Quando Eros está ausente, o relacionamento sexual necessariamente acabará sofrendo. Agora, esse é o problema com a maioria dos casamentos, meus amigos. Há muito poucos seres humanos que não ficam perplexos diante dessa questão de o que fazer para manter em um relacionamento essa centelha que parece evaporar à medida que o hábito e o conhecimento um do outro se estabelecem. O principal elemento de Eros é a aventura. Eros fortalece a curiosidade de descobrir o outro ser.
Enquanto houver algo de novo para se descobrir na outra alma, e enquanto você se revelar, Eros viverá. No instante em que você acreditar que já descobriu tudo o que há para ser descoberto e o que já revelou tudo o que há a revelar, ou tudo o que está disposto a revelar, Eros partirá. Mas o ponto em que seu grande erro entra em cena é quando acredita que existe um limite à revelação de qualquer alma, da sua ou da do outro. Fantástico. Parecido, pronto, todo mundo agora está pronto para ter Eros constante, limitado. O que ficou para você, Walter? Não, é isso, que você precisa, digamos, estar atento, né, aos detalhes no outro, ao interesse, ao desejo de descobrir, de criar, né, de incrementar das mais variadas formas, vai depender de cada criatura, na relação, seja um jantar, seja você fazer um jantar à luz de velas, ou convidar para sair, ou para viajar, ou descobrir na alma do outro coisas novas que passar a agradecer mais, passar a ser mais carinhoso, passar, sei lá, a dar flores, ou surpreender de alguma forma, alguma dessas coisas aí, e que nós somos tão ricos, né? E às vezes podemos estar amortecidos por uma série de razões, mas que tudo continua vivo lá dentro e que cabe a gente buscar, né, esse novo em nós e no outro também para a gente enriquecer a relação. Foi isso que eu entendi. Então, você traz duas coisas. Você falou, sem dúvida, o ponto-chave aqui, que é a nossa capacidade de descobrir algo no outro, de querer saber algo do outro. E tem também esse lugar se eu fizer um jantar, do fazer. O guia ele não traz tanto essa questão que você precisa fazer, no sentido de ações externas. Porque, de fato, o que mantém Eros é essa descoberta, que pode acontecer na mesa do café da manhã. E acontece no dia a dia, se você começar a perceber o que o outro nos faz sentir. O outro me faz sentir raiva, o outro me faz sentir alegria. Então, quando você começa a fazer essa ponte entre, nossa, como essa relação com essa pessoa me faz eu me revelar. E isso é extremamente complicado, porque a gente não tem o hábito de nos revelar, e a gente tem resistências a nos revelar, principalmente nas nossas emoções. Então, nossa, quando você faz isso, eu sinto raiva. Quando você faz isso, eu sinto amor. Essa frase não é trivial. A gente fala, você me magoou, você me... E isso é normalmente uma grande confusão. Como isso é uma confusão, a gente acaba achando uma zona de conforto no casal. Que é onde, eu sei mais ou menos o que a pessoa é, eu sei onde ela me pega, a gente se distancia de ponto a, de vez em quando, conseguir estar junto e depois se distancia de novo. E aí tem essa famosa frase, eu já sei como ele é, eu já sei como ela é. Então, e quando esse já sei como é e já sei como eu sou, Eros parte. Aí Eros vai embora. E aí tem uma outra palestra que ele fala do casamento, que um dos grandes erros do casamento é achar, agora casei, pronto. Achei o meu amor recíproco, está resolvida a questão. Na verdade, não. Na verdade, quando você começa um relacionamento, é um conhecer e revelar-se constante. Então, imagina você estar com alguém que constantemente te traz uma novidade. Nossa, hoje eu fiquei magoado com isso, nem sabia que eu tinha tanta mágoa disso ainda. E você, do outro lado, fala, nossa, que coisa. Você começa a conhecer a vida emocional daquela outra pessoa e isso interessa. Que interessante. Nossa, você fala isso, eu sinto compaixão por você. E vice-versa. Então, essa troca de revelação é o que, segundo o guia está dizendo, permite a manutenção e a expansão do Eros. Por quê? Porque ele ainda fala o seguinte, né? Porque muito casal entra assim nesse lugar do eu já descobri o que eu tenho para descobrir da outra pessoa, eu sei como ela é. E aí tem esse grande erro,
não tem como você ter descoberto tudo do outro, e muito menos ter revelado tudo de si mesmo. Então, esse lugar, e eu falo assim, né? Não é tudo que tem para revelar, o que você está disposto a revelar. A pessoa que pelo menos já fala assim, não, eu não quero revelar mais, já pelo menos deu um grande passo, porque ela está assumindo a responsabilidade que ela não quer revelar mais. Já é um ganho. Mas ela pode ver, meu, por que eu não estou querendo revelar? Então, isso é o que é a chave que ele dá para a gente se olhar e ver onde é que eu não estou querendo me revelar. E nisso a gente pena em no Eros. Agora, também tem pessoas que usam isso do avesso, que despejam todo o seu emocional na outra pessoa. Também é uma distorção. Ah, falou que tem que revelar para manter o Eros? Então agora eu vou falar tudo que eu sinto, toda a raiva, toda a mágoa, e não, nem sempre é revelar para o outro, é revelar para si. Nossa, eu fico magoado com isso. Aí, à medida que você faz esse trabalho de autoconhecimento, você dissolve aquele núcleo de negatividade e consegue ter um Eros melhor com essa parceira ou com esse parceiro. Então, isso também é um cuidado que é importante ter. Maravilha, Heitor, maravilha. Vamos lá. Maria Alice, você pode ler sobre o casamento? Leio sim. Deus destinou o casamento aos seres humanos e a ideia e o propósito divinos não são somente a mera procriação da vida, esse é apenas um detalhe. A ideia espiritual do casamento é permitir que a alma se revele e esteja constantemente em busca da outra alma, para descobrir sempre e sempre novas perspectivas com relação ao outro ser. Quanto mais isso acontecer, mais feliz será o casamento, mais firme e seguramente será arraigado. Menos perigo terá de um final infeliz e mais cumprirá espiritualmente o seu propósito. Na prática, no entanto, raramente funciona dessa maneira. Vocês atingem uma certa familiaridade e hábito e pensam que conhecem o outro, sem que nem ocorra a vocês que o outro não os conhece de modo algum. O que isso te traz, Maria Alice? É o que você falou, que na verdade o casamento é o começo, né? Seria o começo, assim. E também, quando às vezes a pessoa está se relacionando já há muito tempo com a outra, mesmo sem ter formalizado essa união como um casamento, se ela está se revelando, está só com a outra e está também buscando conhecer a outra, mesmo que não tenha formalizado aquilo, já é um casamento, né? Já está Nesse um ponto, processo. eu não falei que o casamento é o começo. Na verdade, eu falei que tem gente que acha que o casamento é o fim. A, Assim, a minha visão é que quando crushou, né, como a gente fala, deu crush, já começa um relacionamento íntimo amoroso. Quão é, profundo ele vai ficar, a gente não sabe no começo. Mas a sim, ideia, né, se você, sei lá, num site de relacionamento, você começou a interagir com uma pessoa que deu match lá, ali vocês já estão começando uma troca de um relacionamento íntimo amoroso, que já vai começar a cutucar, já vai começar a trazer eros. Então, eu normalmente digo que o começo é ali. Enquanto não deu match ainda, são só duas pessoas desconhecidas que estão aí vivendo a vida, ou uma pessoa que você conhece, que você só conversa, eu não qualifico como relacionamento íntimo amoroso, apesar de ser um relacionamento. Agora, deu match dentro de um ambiente de relacionamento, já começa a trazer eros, já começa a trazer essas energias. E o que ele traz aqui um pouco a mais é que o casamento, e aí sim, o casamento mesmo, uma união mais aonde você classifica, né, como casamento, independente de estar com papel passado ou não, mas você cria um casamento, aí sim tem um propósito espiritual, porque é um vínculo, é uma declaração dessa intenção de aprofundamento e tal. E isso tem um significado espiritual, que é o principal significado do relacionamento, segundo o Petro, que não tanto a questão da procriação da vida. É esse caminho que essas duas almas decidem trilhar junto. E que é um grande desafio, mas uma grande aventura também. Então, e aí no item final é a tristeza, né? Que raramente funciona dessa maneira, porque cada um casa com o outro
e acha que já conhece o outro e não tem, assim, às vezes não nutre muito interesse. Nem a gente conhece a gente mesmo, né. Não é verdade? Exato. E isso é o que ele está convidando a gente a olhar. A nossa ideia de que a gente conhece o outro e de quanto a gente não se conhece. E como o casamento é uma oportunidade para isso. Então, existe o fato de que raramente funciona assim, mas isso não precisa ser mantido assim. É um pouco do que ele está trazendo aqui. Vamos se mexer e vamos trabalhar para mudar isso. Então, eu vou ler o ideal possível. Somente quando duas pessoas revelam suas almas tanto quanto possível, podem purificar-se juntas, ajudando uma a outra. Ao fazerem isso, a purificação tem lugar e, simultaneamente, a centelha divina centelha de vida. Desculpa. Ao fazerem isso, a purificação tem lugar e, simultaneamente, a centelha de vida é mantida no relacionamento, de modo que não possa nunca estagnar e chegar a um beco sem saída. A humanidade está, como um todo, muito distante desse ideal, mas isso não altera a ideia nem o ideal. Enquanto isso, vocês precisam aprender a fazer o melhor que puderem. De novo, uma paulada no julgamento, né? Ah, eu não estou nesse ideal ainda. Não. Faz o melhor que você puder. E vai na direção desse ideal. Agora você já sabe onde tem para chegar. E você pode, cada um de nós pode ir dando o passo dia a dia, semana a semana, mês a mês, para ir se aproximando disso. Alguém quer comentar algo a respeito desse trecho? Eu queria dar uma opinião. Vai lá, Fábio. Não, porque é interessante, porque a gente entra também na questão polêmica, né? A função do casamento não é só a procriação. Ou seja, é o crescimento de um casal, né? Vamos assim dizer, né? E aí traz também, quebra o tabu também da questão da homossexualidade, né? Porque aí Totalmente. faz a integração entre duas almas e a função de uma se conhecer no outro, né? Então é Exatamente. interessante porque aí também nesses dois, nesse casal também, todo o eros, o amor e o sexo também tem esse potencial, né? Então é interessante também, eu achei bacana. Não, o Guia fala em certas palestras sobre a homossexualidade como uma escolha da alma. Também fala da sexualidade como, às vezes, uma distorção da própria pessoa ao longo daquela vida. Então, esse é todo um campo um assunto muito bem acolhido no Pastor, ainda que ele fale também de que o maior prazer e o maior desafio está na relação entre um homem e uma mulher. Então, porque a gente mergulha em algo muito diferente. Mas ele acolhe totalmente as pessoas que escolhem a homossexualidade em alguma encarnação, né? E fala que isso, às vezes, é uma escolha da alma da pessoa, então não tem também certo e errado. Mas tem essa questão do desafio e do prazer da relação heterossexual também. Muito bem. Então, eu gostaria de convidar vocês a fechar um pouco os olhos, para a gente fazer o fechamento dessa aula. Se possível, coloquem seus pés no chão. Vamos silenciando por alguns segundos, agradecendo à egrégora do Petro, aos espíritos que nos ajudaram a abrir nosso campo para esse conteúdo, aumentando a clareza. E convido vocês a ouvirem as últimas palavras do guia nesta palestra. Nós, no mundo espiritual, estamos profundamente gratos a Deus por seus bons esforços, por seu progresso. É a nossa maior alegria e a nossa maior felicidade. E assim, meus queridos, recebam mais uma vez as bênçãos do Senhor. Vão em paz e em felicidade, meus queridos, cada um de vocês. Estejam em Deus. Vai silenciando, deixando essa frase entrar em vocês.
e vai se perguntando qual foi o seu principal aprendizado nesta aula. Vamos finalizando assim essa aula. Se alguém quiser falar o principal aprendizado. Eu preciso observar mais minha esposa e a mim também. Ah, muito bom. Mais Para mim, alguém? para mim ficou a ideia de fé na vida, né? Que, assim, se a gente estudar, procurar conhecer melhor as leis espirituais, os propósitos da criação, a gente vai ver onde que a gente se distanciou, onde que a gente se ficou meio separado, né? E tentar voltar para aquilo e para encontrar a felicidade, né? O amor, a alegria. Então, acho que a ideia de fé na vida, apesar de, sei lá, no meu caso, eu já me casei 2 vezes e não deu certo. E eu vejo assim que muita coisa do que aconteceu teve a ver com a ignorância dessas coisas, né? Então acho que ficou assim uma ideia de fé na vida, fé no de que a vida pode trazer mesmo alegria, realização, de que não, assim, mesmo que as coisas não tenham dado certo, sempre tem uma esperança. Dá para começar, né? Dá para usar a experiência para fazer uma nova criação. Obrigado, Maria Alice. O Rodrigo colocou aqui que o principal aprendizado foi que temos que ter olhar e atenção para as 3 forças. Muito bom. Flávio, quer falar alguma coisa? Não, foi interessante porque eu comecei a minha fala com o julgamento, né? E estou saindo com um acolhimento, assim, de que ainda bem que a gente tem, assim, essa força, né? No amor para também se ver no outro, né? Crescer com o outro, né? E aí a gente Muito bom. desfaz aquelas, como diz aqueles padrões, né? E a gente permite. Então foi essa experiência que eu tive. Muito bom. Então, na semana que vem, nós falaremos dos conflitos no mundo da dualidade. Estaremos aqui mais uma vez e com isso encerramos esta aula. Muito obrigado a quem veio aqui presencialmente. E Muito quem viu obrigada. gravado, coloca também os comentários qual foi o principal aprendizado. É sempre muito bom. Eu também agradeço muito e, se Deus quiser, eu estarei na próxima semana. Eu queria te perguntar, é o mesmo link? Sem ou Mesmo você vai link, passar mesmo outra... link, mesmo horário. Ah, então tá bom. Então, se Tá Deus bom? quiser, eu pretendo estar participando também. Tá ótimo. Um abraço a todos. Com licença, boa semana para todos. Eu vou Obrigado a desligar. vocês, obrigado, Heitor. Tchau, gente. Até semana que Valeu, vem. valeu, tchau.